Eu tinha ficado aqui de passar de vez em quando para atualizar vocês em relação a algumas novidades e hoje vai ser o caso, né? Hoje eu vou vir falar aqui de algumas coisas que aconteceram recentemente e a primeira delas, é uma boa notícia, né? Foi que em março eu descobri que eu fui finalista de um prêmio literário bem importante aqui na Espanha. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante nesse vídeo. Essa foi a primeira novidade, a primeira notícia. E a segunda é que está na pré-venda o meu livro novo chamado Contra os Fanáticos, que vai sair já agora em abril, né? Já está na pré-venda, mas já vai ser lançado agora em abril com a editora Perspectiva. E eu estou muito orgulhoso desse trabalho, estou muito feliz com esse trabalho, porque a Perspectiva é uma editora que fez parte da minha história intelectual. Então, assim, teve uma época quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a pesquisar, né, para ser escritor, que eu havia decidido isso, estamos falando de 26 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar, eu ia todo dia para a biblioteca pública lá em Curitiba e eu ficava a tarde inteira lá, o dia inteiro na verdade, eu ia de manhã, ficava lá o dia inteiro, lá estava desempregado, ficava lá lendo, estudando, pesquisando, lendo romances, lendo obras de teoria, de não ficção, e a Perspectiva foi muito importante, tanto no curso de filosofia, porque várias obras de referências eram usadas lá, e depois também nessa minha formação intelectual, porque eles publicam grandes autores, né, grandes filósofos, por exemplo, o Humberto Eco, a Hannah Arendt, o Foucault, o Derrida, o Deleuze, são vários autores, na verdade, assim, o Roland Barthes, também tem um livro muito importante para mim que foi o do Auerbach, que é o Mimese. Então, assim, é uma editora com um catálogo tremendo, com grandes autores, e ter o meu livro no meio desse catálogo, né, entre esses autores, para mim é um grande orgulho, assim, estar junto com os gigantes mesmo, e é uma obra que eu estou muito orgulhoso, porque nessa obra aqui eu trabalho com o tema do fanatismo, né, então Contra os Fanáticos aborda essa tendência que as pessoas têm de pensar de maneira polarizada ou dicotômica o mundo, né, então assim, nós contra eles, e eu analiso de uma maneira interdisciplinar o que acontece, né? Por que a gente pensa assim, ou por que as pessoas pensam assim, e como isso se manifesta no mundo ao longo da história, mas também ao longo da cultura pop, da mídia, ou seja, um trabalho bastante complexo, bastante longo, o processo de produção, né? Porque são 10 anos investigando isso, tanto aqui no YouTube, né, publicamente, falando com vocês aqui, pesquisando sobre a extrema-direita, pesquisando sobre grupos extremistas, pesquisando sobre fanatismo, mas também, fora disso, né, na minha pesquisa acadêmica, eu fiz um mestrado sobre esse tema e também eu fiz vários cursos ao longo desses anos sobre radicalização, né? Então, assim, eu estudei isso em vários cursos de formação, tanto acadêmicos quanto treinamentos práticos, né, de contra-terrorismo, de terrorismo, de como funciona a radicalização para atos extremistas violentos. Então, é um assunto que me interessa muito e que eu pesquisei durante muito tempo e eu trago essa pesquisa nesse livro. Então, assim, eles são duas partes. A primeira parte são alguns ensaios um pouco mais literários, um pouco mais soltos, assim, né, reflexivos, e a segunda parte é uma parte mais conceitual, mais teórica, e aí ali eu trago bastante referências, bastante informações mais, conceituais, para que você possa compreender esse fenômeno da radicalização, do extremismo e do fanatismo ideológico, em grande parte, né. E aí é uma obra que eu acho que pode ajudar a compreender esse cenário no Brasil hoje também, no mundo. Então vá lá, confira, o link está na pré-venda, está com desconto agora, é o melhor preço possível que você pode encontrar, vai estar agora, vou deixar na descrição aqui esse link, vá lá, confira, leia, porque é um livro muito importante e vai ajudar você a entender o que está acontecendo no mundo e nas redes sociais também, né? Então, assim, até tive uma conversa com o pessoal da Perspectiva esses dias atrás, né? A gente estava conversando sobre o livro e eu falei assim, olha, a minha decisão de deixar o YouTube, em grande parte, veio da escrita desse livro, sério. Eu estava escrevendo o livro, né, e eu estava pesquisando sobre os algoritmos, sobre como as redes sociais ajudam a radicalizar as pessoas, sobre como o meu papel aqui também ajudava a radicalizar as pessoas, e aí eu percebi que eu estava quase como se fosse um traficante de drogas, assim. Eu vendia droga para as pessoas e dizia o seguinte, olha, use com moderação. Olha só, eu sei que vai te fazer mal, mas não abuse. Ou seja, eu estava vendendo uma droga para as pessoas, sabendo que estava fazendo mal para as pessoas. Então, ao compreender isso de maneira mais profunda, né, lendo as referências, pesquisando sobre o algoritmo, pesquisando sobre as redes sociais, aí eu percebi que eu não podia fazer mais parte desse mecanismo. Então, assim, para mim foi um ato de consciência, de tomada de consciência, um ato ético, né? Então, assim, aquilo que eu posso fazer dentro da minha perspectiva limitada aqui, né, das minhas possibilidades ilimitadas de atuação. Então,
É isso. Algumas pessoas perguntaram para mim, né, ao longo das últimas semanas, se eu não pretendia voltar a fazer vídeos sobre outros temas, né, sobre literatura, sobre escrita, voltar a falar sobre temas que eu falava no começo do canal, e eu não vou voltar, eu vou de vez em quando vou aparecer aqui falar alguma coisa, né, divulgar alguma coisa que está acontecendo, às vezes até tem algum tema ou outro que me chama atenção e que eu gostaria de comentar, mas é sério, para mim acho que esse ciclo se encerrou, e quem sabe eu possa voltar mês que vem aqui e explicar o que está acontecendo, quais são os projetos atuais meus, e aí a gente pode, sabe, seguir juntos aqui, né? Quem quiser acompanhar meu trabalho ainda, eu não estou nas redes, não estou publicando em lugar nenhum, mas eu tenho uma newsletter que uma vez por semana eu mando para as pessoas, para os seguidores, livros gratuitos. Então, assim, não, às vezes meus, mas geralmente de grandes autores, né, traduções que eu fiz, autores, sabe, grandes autores da língua portuguesa, Machado de Assis, Lima Barreto, que foi semana passada, eu acho, ou na outra semana. Então, assim, se você quiser receber a newsletter, são livros gratuitos, grandes livros da literatura. Vou deixar aqui na descrição também o link, vá lá, se inscreva na newsletter, e uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu mando aí um livro gratuito para você. Então vá lá e acompanhe. E aí, um dos projetos, né? Então só vou adiantar que um dos projetos que eu estou fazendo agora, e que foi resultado, inclusive, dessa notícia que eu tive mês passado de ser finalista de um prêmio literário aqui, é mandar livros para concursos aqui na Espanha. Então, assim, eu nunca participei de concursos, né? Eu nunca acreditei muito em concursos. No Brasil participei de pouquíssimos. Fui finalista de um outro ali, mas nunca fui um grande, sabe? Nunca acreditei muito que fosse capaz de descobrir talentos através de concursos. Mas resolvi mandar aqui para a Espanha. A Espanha tem vários concursos aqui, e aí, seguindo o exemplo de um autor que eu admiro bastante, que é o Roberto Bolaño, que é um autor chileno bastante famoso, bastante importante, né? Autor de Detetives Selvagens, 2666. Ele foi um autor que durante muito tempo, aqui quando ele morava na Espanha também, ele vivia basicamente, ele ganhava dinheiro com os concursos, né? Então ele mandava poemas, mandava contos e ganhava prêmios, e isso pagava as contas dele, né? Ele tem até um conto que ele conta essa história, o conto se chama Sensine, que ele relata essa experiência dele mandando para prêmios literários aqui na Espanha. E aí eu resolvi ano passado, né, quando eu estava decidindo deixar o YouTube, resolvi voltar a trabalhar sobre alguns temas, alguns trabalhos meus, alguns livros meus que estavam parados, e resolvi trabalhar sobre eles, e eu falei, vou mandar esses textos para concurso aqui na Espanha, vou testar, né? E aí eu tinha um livro que eu estava trabalhando há 26 anos, é o meu primeiro romance mesmo, assim, eu tinha 20 anos quando eu escrevi, e eu passei 26 anos reescrevendo esse livro. Então, assim, é um livro gigantesco, monumental, era uma saga familiar, e eu tinha várias histórias ali, e eu peguei uma das histórias que me pareciam mais interessantes, e eu trabalhei e fiz um livro a partir disso, e isso foi ano passado. E aí, quando estava pronto o livro, vou mandar para os concursos. E mandei para alguns concursos, mandei para uns 3, 4 concursos diferentes. E aí, em março agora, comecinho de março, me ligam aqui em casa e falou, você é o Henri Bugalho? Estou te ligando aqui para avisar você que você foi finalista do Prêmio Assorim. O Prêmio Assorim é um prêmio bastante importante aqui na Espanha. A premiação era 40 mil euros, ou seja, quase 250 mil reais, é bastante dinheiro, ou seja, ia dar uma folga boa aí em termos de grana, 40 mil euros, e além disso também o premiado seria publicado pela Planeta aqui na Espanha. Então é um prêmio conjunto aqui, é um prêmio municipal de Alicante, onde eu moro, e junto com a Planeta, com a editora Planeta, que é uma das maiores editoras do mundo e é o maior grupo editorial aqui da Espanha, né? Então, quando eu fiquei sabendo disso, né, finalista, eu fiquei muito empolgado. Nossa, eu sabia que tinha pouca chance de ganhar, mas fiquei bastante animado. Um autor brasileiro, né, escrevendo em espanhol, ou seja, um estrangeiro, um imigrante aqui na Espanha, então foi bastante empolgante a possibilidade de ganhar esse prêmio. Fomos para a premiação, foi um baita de um show, assim, foi bem linda a premiação, com todo o grupo editorial lá, todos os editores da Planeta, um monte de gente importante lá. Orquestra, foi bem legal a premiação, e eu não ganhei, eu sabia que tinha poucas chances de ganhar, afinal de contas, eu imagino que o nível fosse bastante alto de envio para esse concurso, né, os romances. Só para você ter uma ideia, quem ganhou foi um agente literário, que tinha quase 30 anos de experiência no mercado editorial, que foi diretor editorial da Planeta e de vários editores importantes aqui. Isso não é para desmerecer o cara, não, é só para você entender como é difícil esse mercado, né? Então, assim, se um cara que é um agente literário, que é alguém que tem contato direto com os editores, que ele poderia pegar o original dele e mandar para um amigo dele lá, olha só, ô fulano, da Planeta aqui, ou fulano sei lá, da Alfaguara, ou sei lá, da Penguin Random House, olha só, é o seguinte, eu tenho um original aqui, dá uma lida. Se esse cara que tem o contato direto com os editores, que tem, contato, a porta aberta com as editoras, precisa de um concurso para poder ser publicado, imagine para nós que somos meros mortais.
Então, assim, é realmente para você perceber como o mercado é muito complicado e às vezes você tem a impressão de que as portas se abriram agora e tudo vai avançar, e não é assim também, né? Não é bem assim. Então, o livro foi finalista, não ganhou, e aí, depois disso, algumas editoras no Brasil demonstraram interesse. Nesse momento, a Planeta está lendo o livro, né? A Planeta Brasil está lendo o original, e a Planeta Espanha também tem prioridade caso eles queiram publicar. Então, vamos ver o que acontece, né? Porque mesmo eu sendo da Planeta no Brasil, já tendo publicado com eles no Brasil, também não é assim. Não é assim, as portas estão abertas. Não é assim. Eu mando para eles projetos, eles avaliam e às vezes não tem viabilidade. Às vezes eles não entendem que vai ter saída, que vai ter público, ou o tema nesse momento não é tão quente assim. Eu já mandei alguns projetos depois para eles, né? Depois que eu publiquei Como Vencer um Debate Tendo Razão, e aí falando, olha, nesse momento não encaixa no perfil da editora. Então agora eles estão avaliando esse romance, que é um romance que se chama Sonata para os Bárbaros, que é um romance sobre um pianista brasileiro tocando piano na Europa durante a ocupação alemã, nazista na Europa, e esse pianista ele vai pouco a pouco se enredando e se tornando colaboracionista dos alemães. É bem interessante, é bem pesado o livro, assim, um livro que é chocante, assim, e também tem a ver com a pesquisa que eu fiz. Então, assim, eu fiz no mestrado a pesquisa sobre propaganda nazista, como ela opera e como ela convencia ou dessensibilizava os alemães em relação ao Holocausto, né, ao extermínio dos judeus. E aí escrever sobre isso, sobre o colaboracionismo, como as pessoas vão se tornando insensíveis, de fato, sabe, radicalização, ao extremismo, ao discurso excludente, ao discurso degradante. Então isso foi bem importante fazer. E aí também uma outra coisa importante para mim, né, eu acho que foi o mais recompensador de participar disso, foi pessoas que não sabem quem eu sou, que não têm a menor ideia de quem eu seja, né? Então, assim, pessoas espanhóis que não conhecem o Henri Bugalho, lendo esse livro, encontrando valor nele. Então, assim, aqui é uma constatação de que o trabalho tem um mérito, né? Não que eu tivesse dúvida em relação a isso, mas o fato é que quando você vê pessoas que não têm a menor ideia, você manda com um pseudônimo, você manda de maneira anônima, as pessoas lerem o teu trabalho e chegar nesse patamar é muito importante. Como eu disse, nesse momento agora está sendo lido pela Planeta no Brasil, não é garantia que vai ser publicado pela Planeta, então, assim, como eu falei, as portas não são abertas desse modo, né? Você acha que, cheguei nesse patamar agora, tudo vai acontecer, tudo vai se abrir, não é bem assim. Então, agora estão analisando lá, quem sabe sai pela Planeta, quem sabe sai para outra editora no Brasil. Vai sair em algum momento, mas o processo é lento, né? O processo é muito lento, não é, sabe... não é assim do dia para noite. Por exemplo, se for pensar nesse projeto que eu fiz com a Perspectiva contra os fanáticos, eu comecei a falar com eles foi 1 ano atrás. Quando eu entrei em contato com eles, a gente começou a conversar sobre o projeto, foi março do ano passado. Então, para você ver como o processo é lento, e hoje eu diria que talvez 90% do que eu publico é independente, não é por editora, porque esse processo é muito lento, então eu acabo dedicando para a editora projetos mais duradouros em termos de temática, né, e projetos mais pontuais, que sejam mais imediatos, que falem de alguma coisa muito atual, assim, e que precisa ser para ontem o negócio, eu publico por conta e eu nem sequer mando para a editora, eu simplesmente vou lá e publico e faço por conta mesmo, porque eu sei que aí eu controlo o timing, controlo, sabe, a velocidade daquilo ali, como ele vai ser publicado. Então, essas são as novidades, né? Como eu falei, eu acho que são 2 novidades muito boas para mim. Primeira, a publicação de Contos Fanáticos com a Perspectiva, então, assim, é um livro que eu estou muito orgulhoso, é um livro, assim, que aqui eu estou conseguindo condensar 10 anos de investigação sobre extremismo político, então tem muita coisa interessante, tem muita coisa que você nunca ouviu falar e, inclusive, como eu falei, ajudou nessa decisão de deixar as redes sociais, deixar o YouTube. E a segunda novidade é ser finalista num prêmio importante aqui na Espanha. Eu estou muito orgulhoso por causa disso, então é isso. Um forte abraço para vocês, confira aqui na descrição os links para o livro Contra os Fanáticos e para se tornar aqui um assinante da newsletter e receber semanalmente um livro de ficção, um livro de não ficção, ou seja, continue acompanhando. Um forte abraço para ti, se cuide por aí e até mais. Tchau!